Vamos voltar a falar do que Isaías disse. Isaías disse o seguinte: o Senhor é o único Redentor. Ele afirmou. Como ele também afirmou aqui no 44, no capítulo 44, Isaías, o Senhor é o único Deus. Foi uma afirmação que Isaías fez. E aqui no 43, eu gosto dessa palavra, que Isaías, aliás, eu amo toda palavra quando é pro bem, que Deus falando, né? Porque tem palavras aqui que, né? Há uma afirmação no 43 que diz: o Senhor é o único Redentor. Então podemos entender que o restante dos assuntos, vamos dizer, Baal é Baal. Baal não dá salvação, mas o Deus vivo dá. E ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, teu Criador. Eu comecei a falar que Deus falou para mim falar sobre Gênesis, sobre a criação. Então, ele é criador, ele cria, ele pode criar dentro de você. Isso se você crer e tomar posse, claro. Toma posse das palavras positivas, porque a série sempre tomou posse das palavras positivas. Porque palavra negativa, os meus ouvidos, eu tenho 2 ouvidos, não sou obrigada a ouvir palavras de derrota, palavras negativas, e nem recebo, porque a minha fé tem uma fé tão protetora, que é Deus, que ele lança tudo que não é dele por terra. Esse Deus que é meu amigo faz isso. E a Alicerce também não aceita a palavra negativa. É por isso que coisas negativas não me alcançam. Sabe por quê? Porque a Alicerce, que sou eu, meu nome é Alicerce, eu não aceito e anulo e cancelo, aí eu jogo Jesus para cancelar esse mal que muitas das vezes as pessoas desejam. Pode gastar muito, até a saliva, ou até com oferendas, mas nenhum mal vai nunca acontecer com a Alicerce. Porque o fogo da fé, que é Jesus Cristo, o fogo do autor que criou tudo, primeiro ele criou o céu, para depois ele criar a terra, e para depois criar tudo que há. Ele me criou você. Agora a questão é, qual é a tua fé? Você aceita a derrota ou você aceita Jesus? Você aceita a palavra positiva ou você aceita a palavra negativa? Qual é a sua? É assim que Jesus diz. Ele usa as pessoas para falar, para evangelizar. Digo também uma coisa, que para falar qualquer coisa, antes de falar, tem que ter o envolvimento do Espírito Santo. Tem que estudar a Bíblia. Estudar e falar: Jesus, me ensina. É porque quando ele me chamou, eu não sabia de nada. Agora eu sei muita coisa. Sei porque ele me ensinou. E porque também há uma dedicação. Soldado avisado nunca é pego de surpresa, porque ele já foi avisado por Criador. E ele disse: estude para você saber o que você vai falar, para você ter ciência daquilo que você está fazendo. Tem que ter ciência. Ciência do que você está mexendo no mundo espiritual e mexendo com as coisas negativas. Porque nós somos seres humanos, Satanás é espírito. E Deus também é um espírito de luz, o espírito do bem. Agora, para falar e para mexer e para se envolver com isso, tem que ter o batismo com o Espírito Santo. E quem não tem pode buscar. A qualquer momento pode ter. Depende da entrega do corpo, da alma e do espírito, da entrega do coração e até das suas vontades. Porque a vontade da carne não combina com a vontade de Deus. Não combina. Isaías, ele disse: mas agora sim, diz o Senhor, teu Criador, ó Jacó, o teu formador, ó Israel, não temas, porque eu te redimi,
chamei-te pelo teu nome e tu é meus. Aí ele fala assim, não tema. Então a pessoa não tem que temar. Não tem que temar com os problemas, não tem que temar com Deus. Porque Deus é Deus que tira problema e tira qualquer assunto inconveniente. Qualquer assunto que estiver te incomodando, Deus ele tira esses assuntos. Mas para tirar, você tem que falar com Deus. Tem até que chorar. Eu não gosto de chorar. Mas Deus falou, para tu ganhar a tua vitória, tu vai ter que descer a casa do oureiro. E se tiver que chorar, vai chorar. Às vezes não sai lágrima, mas no coração está clamando. O coração, que é muito importante para Deus, porque Deus ele diz o seguinte, o que você tiver que guardar, que palavra linda, o que você tiver que guardar, olha aí, guarde o teu coração, que é a fonte da vida. E que fonte de vida é essa? É através do teu coração que você vai ser salvo? Sim. Por quê? A mente e o coração. Por quê? Porque o coração Jesus vai visitar, e ele visita todos os dias para ver se a pessoa tem um coração limpo. É porque para agradar a Deus o coração tem que estar limpo. E a mente também. E os olhos também tem que ser puro, sem maldade, sem malícia, sem covardia com o próximo. E os ouvidos aptos para ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que eu estou com Deus até hoje. Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Ele me defende de todos os laços que Satanás apronta para mim, mas Jesus está aí para me proteger. Não só ele, mas os anjos de fogo que eu conheço. Já pude contemplar os anjos de fogo. Já pude. Porque eu pedi a Deus, abre minha visão espiritual. Dentro da Bíblia diz sobre visão. É verdade. Quando ele abre a visão, a pessoa vê aquilo que outras pessoas não vê. Porque tudo que Deus dá no dons e talento, é ele que dá. Mas quando ele dá, a pessoa, por isso que a pessoa tem que ser cuidado, tem que ter cuidado. Não pode, de maneira nenhuma, ser uma pessoa relaxada. Ai, meu Deus do céu, eu não gosto de relaxamento, não. Nunca gostei, sou uma pessoa muito enjoada. Porque eu acho o seguinte, é minha opinião, tá? É minha opinião. Que a pessoa tem que ter cuidado. Se te deu alguma coisa, que isso é de valor. Muito valor. Dom é um valor, mas também não te leva para a salvação, não. O que te leva para a salvação, que Deus diz, que está em 1 Coríntios, capítulo 13. O que Deus diz que leva para a salvação, e a salvação tem que estar intacta, é o resumo da fé, é o resumo do amor, é o resumo da perseverança. Isso que te leva para a salvação. O dom e o talento é um complemento, é necessário também, é importante no mundo espiritual, no ministério de Deus é importante. No ministério qual a pessoa tem é importante, mas isso não é tudo. E também tem pessoas que não falam na língua de Deus. Também isso não é tudo. Mas é necessário para testificar que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas isso também não é tudo. Tudo é real, a realidade é a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, sim. E aí, com o tempo, Jesus vai desenvolvendo através da fé da pessoa, através da dedicação da pessoa. Deus ele vai desenvolvendo isso para a pessoa falar na língua de Deus. Porque quando eu fui batizada com o Espírito Santo, não foi no primeiro dia que eu falei na língua de Deus. Não foi. Mas eu tinha certeza. A certeza ele dá. A certeza ele dá. Porque você percebe que vem do alto o Espírito de Deus. E ele fala aqui, ó, eu sou seu e você é minha. E você sente uma alegria imensa. Eu digo uma coisa, quem é batizado com o Espírito Santo, as mães que são mães, o Espírito Santo, ele faz você sentir, você perceber que a alegria dele é melhor do que você ter uma filha ou um filho.
Porque a alegria que Deus te dá é incomparável e também inexplicável. Não podemos nem explicar. Porque parece que a pessoa está realmente nascendo. Nasceu naquele dia. Nasceu de Deus. E é muito maravilhoso. Quando a pessoa nasce de Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, foi batizado com o Espírito de Deus, o dever, eu digo que é um dever, o dever do ser humano é guardar o selo até o seu último suspiro. Porque Deus, ele faz a parte dele. E a pessoa, que é os seres humanos, tem que fazer o quê? Se dedicar totalmente ao viver do Espírito de Deus. É viver para Deus mesmo. Não viver para si. Não fazer suas próprias vontades ou as suas próprias escolhas. Porque quem é cristão de verdade não tem mais escolha e não tem nem mais vontade. Porque a sua vontade não existe mais. Agora a gente cumpre a vontade de Jesus e cumpre o querer de Jesus. Aí sim, a pessoa está compreendendo a verdadeira face de Jesus. Quando a pessoa chega nesse nível, o nível espiritual, o grau espiritual de entender o entendimento que Deus quer, já, por isso que Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. Porque Paulo lançou essa palavra dentro da Bíblia. É para o povo entender que você não tem mais vontade. Se Jesus te chamar, vai lá. Vai lá naquela casa. Ora, faz o que você tiver que fazer que eu vou te orientar. Você tem que ir. Quando Jesus te falar, vai numa vigília e se dedique para mim. Em oração, busca e clamor, choro e por aí vai. Vamos supor, a vigília começa às 7 horas da... Eu já participei de vigília assim. Começa às 7 horas, o culto começa às 7 horas, mini vigília. Depois, o pastor, a pastora ou a missionária fala, agora não é mais mini vigília não. Mudou de 7 à meia-noite. De meia-noite até 6 horas da manhã. Porque o Espírito de Deus falou com a pessoa. Tu entende isso? Tem que compreender isso. E aí, a pessoa que ama Deus, quem ama Deus está disposto a fazer tudo por Deus. Quem ama Deus, por isso que tem que ter amor, ele cria até o amor. O Senhor, ele cria até o amor. Porque quando eu fui para Deus, eu também não tinha amor, não. Eu não tinha. Nós temos que falar a verdade. Mas aí, quando o pastor falou que tem que amar, eu falei, eu olhei para mim, porque nós temos que olhar para dentro da pessoa. Não olha para os outros não, hein? Olha para você e vê o que você tem e o que você não tem. Jesus vai te mostrar o que você tem e o que você não tem. Aí, o que você não tem, você tem que falar com Deus. Vai lá no altar e fala com Deus. Olha, Deus, eu tenho isso aqui eu não tenho. Eu tenho isso aqui eu não tenho. Então, Ele vai te dar o que você não tem. E é necessário todo cristão ter o amor verdadeiro que vem de Deus. Porque esse amor eu tenho porque eu pedi a Deus. Porque a pessoa tem que ser sincera. Quer ser salvo? Seja sincero. Quer ser feliz? Quer ter virtude? Porque Jesus também tem a sua própria virtude. Ele dá a sua virtude. Quer? Seja sincero. Fala aquilo que você realmente é. Porque não adianta mentir para Jesus, porque Ele conhece o interior. Né? É bom. É bom que Ele tira toda a máscara. Ele tira. Ou a própria pessoa tem que tirar a sua máscara, né? Por quê? Tem que se limpar. Tem que se limpar, mas eu te digo, a limpeza é todo dia. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse. Ele diz nas últimas palavras dele próprio, aquele que está limpo, se limpe mais. Aí ele dá uma condição para você ver como Deus é. Ele não quer que ninguém faça nada forçado. Ele não quer. Ele quer que a pessoa esteja por livre, espontânea vontade,
na obra, na casa de oração, tudo para fazer para Deus tem que ter o livre, espontânea vontade. Jogando por outros lados, em qualquer área da pessoa, espiritual, sentimental, financeiro, a saúde é Deus que dá. Tudo tem que ser por livre, espontânea vontade. Mas Ele cria isso. Por isso que eu falei só a primeira frase. No princípio, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Agora o fim que é mais interessante. Qual vai ser o seu fim? Qual vai ser o meu fim? Você tem que pensar o seguinte: a vida, quem deu foi Deus. Aí o que você tem que falar? O meu fim eu quero assim, Deus. Determine o seu fim. Determine coisas boas para você. O meu fim, eu quero viver em paz, com saúde, na prosperidade, na alegria, na abundância de Deus e na proteção de Deus. Família unida, família abençoada. Você tem que determinar coisas boas para você. Você pode determinar no seu princípio, que você começou, na metade, e o seu fim. O que eu quero dizer é o seguinte: todo ser humano tem que viver, vai viver, e infelizmente vai ter que sair da terra, como Jesus saiu. Ele teve que morrer. Foi comprovada a morte dele. Mas também foi comprovado que ele ressuscitou. É por isso que toda pessoa que morre vai ressuscitar um dia. Na volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, porque estão dormindo com Deus, né? Estão dormindo no anseio de Abraão. No seio de Abraão estão dormindo, né? Vão ressuscitar. Porque Deus vai falar com todos. Agora, aquele que infelizmente não se consertou, porque não deu atenção a Deus. Quem não dá atenção a Deus e morre sem dar atenção a Deus e sem se decidir se quer o céu, porque tem que se decidir querer o céu e querer Deus. Porque se a pessoa não se decidir sobre isso, aí a pessoa, olha só como a carne gosta de enganar, e o diabo está aí para enganar, Satanás maldito. Mas Deus criou o cérebro, criou o corpo, criou a alma, criou o espírito e criou a inteligência. Quem não tem, pede a Deus. Muitas pessoas pensam assim: não, eu não estou com Deus. Mas se você não está com Deus, meu querido, minha querida, pense uma coisa. Você não precisa dizer que você está com a outra força do mal. Automaticamente, você optou por essa força, mesmo que você não falou, mesmo que você não decidiu. Porque em cima do muro a pessoa não pode ficar. Sabe por quê? Quem está em cima do muro já pertence a Satanás. Já pertence. Temos que ser verdadeiras, pregar a verdade. Porque quem sabe da palavra de Deus e quem não fala a verdade, Jesus vai falar assim: você não sabia? Eu não te ensinei? Eu não te orientei? Eu não te expliquei? Por que você não passou a verdade de Jesus para o povo? Então tem que passar a verdade. Então, a pessoa tem que decidir realmente se quer Deus ou se quer o mundo, porque no mundo, ele diz, o mundo já é do maligno. Agora eu digo uma coisa, pensando com raciocínio normal, com raciocínio que Deus deu, né? Maravilha. Maravilha, porque Deus é maravilha. Eu digo que Deus é maravilha. O que Deus faz para a pessoa não se decidir ficar com Deus? Se Ele é bondoso, se Ele é alegria, se Ele é felicidade, se Ele é amor, se Ele é mansidão, se Ele é domínio próprio. Eu estou falando sobre os frutos do Espírito Santo. Qual é o impedimento de a pessoa decidir, se decidir ficar com Deus? Nenhum. É por isso que quando alguém pregou para mim e falou
realmente eu já queria ficar com Deus, mas faltava uma oportunidade. A oportunidade do apelo, porque a gente tem que fazer o apelo. Evangelizar e perguntar à pessoa, você quer Jesus Cristo na sua vida? Porque Deus, ele sabe quem quer realmente, quem não quer, Deus sabe. Porque Deus me chamou com 13 anos. Com 13 anos Deus me chamou, uma criança. Mas depois, quando eu fui ver a caminhada na minha vida, né? Aí eu já estava pensando. Aí deu 13, deu 13, deu 14, deu 15. Com 16 anos aconteceu algo comigo. Deu 17, deu 18. E quando deu 19, aí a minha cabeça já estava formada para querer Jesus. Eu já estava caminhando, né? Eu falei, agora eu quero Jesus. Porque eu raciocinei, o mundo é mundo de fantasia. Porque a pessoa bebe para ser feliz, mas quando a bebida acaba, a realidade da sua vida é essa daí. A pessoa fuma cigarro para espairecer. Eu também já fumei cigarro no Natal, um Ano Novo, Carnaval. Gastar dinheiro à toa. Tem que investir o dinheiro e saber investir, né? Aí a conclusão, só pensando, raciocinando comigo mesmo e Jesus já trabalhando dentro da minha cabeça. Tá vendo aí, minha filha? As suas realidades da sua vida você tem que encarar. Você não pode fugir. Você não pode se esconder atrás de bebida, atrás de cigarro. Você não pode se esconder atrás de ninguém. Vem para mim, que eu tô te esperando. Entendeu? Porque tem demônios, malditos diabos, que eles usam certo tipo de pessoa no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. A pessoa muda a cabeça da pessoa vira de uma tal maneira, porque eu já passei por isso, que a pessoa não tem força e não tem domínio próprio sobre o teu corpo. Aí tem que ter a oração dos crentes. Cadê os crentes? Cadê os crentes para orar? Chama os crentes para orar. Que os crentes têm autoridade para arrancar demônios e para expulsar. Olha, tem crente que tem tanta intimidade com Deus, como eu tenho também, que eu aprendi a ter. Eu falei, peraí, eu quero ser crente de verdade. Precisa botar a mão, não. Não vou botar a mão, não. Daqui a pessoa ali, se está endemoniado, vai ter que cair só por causa da unção e por causa da presença de Deus. Eu não quero fazer força com Satanás. É só eu usar o nome de Jesus, a autoridade de Deus já está sobre mim. Não vou fazer força com demônio, porque demônio já é derrotado. Jesus é vencedor e quem crê em Deus é vencedor também. Vamos deixar Jesus raciocinar. Deixa Jesus trabalhar dentro da cabeça, dentro dos raciocínios, dentro da memória, dentro dos pensamentos. Eu deixo Jesus trabalhar. Satanás, manifestando ou não, tu vai ter que sair. Tu me odeia, eu também te odeio, Satanás. A luz está sobre mim. Tu é treva e a luz está sobre mim. Sai em nome de Jesus e acabou. Quanto mais anos a pessoa tem com Deus dentro de uma congregação, eu digo para vocês que vocês têm força. Talvez não sabe usar a sua força. A força que Deus deu. Tem muita pessoa que não sabe usar a sua própria força. Tem muita pessoa que não sabe usar a sua autoridade que Deus deu. Mas tem que aprender. E por isso que ele falou para mim. Ele criou. E quer criar novamente as novas forças. Ele quer criar novamente novas ideias, novas expectativas, nova alegria. Esse Deus é Deus de vida. A novidade de vida está nele, está em você também. Agora você tem que deixar Jesus trabalhar dentro de você. Até aqui o Espírito de Deus falou. Vocês podem pensar o seguinte. Alicéria pode falar da palavra de Deus assim, sorrindo. Pode falar sorrindo. Mas o meu sorriso é o sorriso
da certeza que Jesus está trabalhando, né? O comediante, ele tem que saber falar e saber atrair a atenção. Mas quem faz tudo? É Deus. Quem age? É Deus. Quem abre porta? É Deus. E quem fecha a porta também, quando ele quiser fechar, ele fecha também. É Deus. O meu Deus é maravilhoso. Eu estou muito contente, entendeu? Muito contente porque a fé é positiva, não é negativa, não. Agora eu dou uma dica. Quando a pessoa ouve palavras de derrota, palavras negativas, é porque tudo que você ouve, se você deixar entrar dentro do teu coração, não vai fazer bem. Palavras de derrota. E Deus quer que a pessoa ouve palavras positivas, palavras que vêm dele, para ele trabalhar dentro de você. Então você vê que é verdade, isso é verdade. Você pode notar e perceber que ele fez o universo, não fez só o Brasil é maravilhoso, mas ele não fez só, pense comigo, não fez só o Brasil, fez o universo, com a boca dele, com a voz dele, com a palavra dele, olha aí. Ele criou, e a palavra tem poder. Agora, aquele que falar palavras negativas vai ter suas próprias consequências, porque o que planta, colhe. É por isso que eu sempre colhi o bem, porque eu sempre pratiquei o bem sem ver a quem. Não tem essa, é perca de tempo fazer coisas inconvenientes para o cristão que vive com Deus e que anda com Deus e que tem a marca de Cristo no seu corpo. É perca de tempo. Porque nem bate, porque Deus não deixa bater, não. No meio do caminho, as palavras de derrota é cortada, queimada pelo fogo do Espírito Santo. A espada dele derrota todo Satanás. E o próprio demônio fala assim, eu não posso com ela, eu não posso com aquele crente. E quando a pessoa pergunta por quê? Porque eles pertencem ao homem de branco. O homem de branco é Deus. Se eu falar, eu falo porque eu tenho autoridade, eu tenho a garantia. E Jesus me dá essa garantia. Fala. Porque quando você não estava comigo, Jesus também me protegia. Por causa da fé. Mas agora Deus está comigo, sempre esteve comigo, como uma mulher falou, missionária. Ele sempre esteve com você. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, até o tempo da exaltação tem. Mas eu sempre andei com a misericórdia de Deus. Eu ando com a misericórdia de Deus. Na minha cabeça, dentro do meu coração, dentro do meu viver, temos que andar com essa misericórdia. Temos que andar com a misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia da manhã. A mente da pessoa tem que ser uma mente de misericórdia. Coração misericordioso também. É um grande segredo que tem aí na mão de Deus. É na mão de Deus. Deus dá para a pessoa, olha aí. Tu tem que andar assim. Tu tem que pedir assim, misericórdia. E quem anda assim, quem vive assim, é protegido pelo Altíssimo, pelo Pai das Luzes. Aí a pessoa quer entender. Entender o quê? Vai entender o quê? Tem que entender, não. Tem que viver para Jesus. Vive para Jesus. Vive. Ame a Deus. Eu não amava a Deus. Quando eu fui para Deus, eu não amava. Mas criei em Deus. Aprendi a amar dentro de uma congregação. Agora Deus vê que eu amo. Satanás também vê. Diabo miserável. E por isso que eu tiro onda com a cara do Satanás, tiro onda com a morte e falo, Satanás, espírito da morte, tu não pode comigo, não. Mas por que eu falo isso? Porque todos os conteúdos que tem em Jesus Cristo tem sobre a minha vida. Busquei e busco. São 22 anos de evangelho. Vivido para Deus. Autoridade que o Espírito de Deus me deu. Quando a pessoa tem isso, pode tirar onda com a morte, pode tirar onda com todos os demônios. Porque lá no inferno
Tem vários demônios diferentes um do outro. Tem. E cada um pior do que o outro. Mas se você tiver fé, e se você tiver um amparo de Jesus, e se você tiver os conteúdos certos para encarar o inferno e encarar as suas coisas que você tem que encarar, não fuja do que você tem que resolver. O que você tem que resolver, resolva. O que você tem que consertar? Sua vida espiritual? Sua vida sentimental? Sua vida financeira? A sua saúde? Conserte hoje e agora com Deus. Não pode fugir. Não pode desanimar. Eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais ser crente. Não acontece mais nada. Eu já ouvi muito crentes falar isso. Olha, cuidado. Cuidado no que você fala. Cuidado no que você pensa. Porque Satanás está doidinho, maldito diabo, para pegar esse crente e levar para o inferno e sorrir da cara dele. Maldito diabo. Mas se o crente, com pouca fé ou muita fé, tiver reverência e temor a Deus, antes de ele falar, ele vai pensar para falar qualquer coisa. Porque depois que você fala, acabou. Sua voz já saiu de dentro do teu corpo. Jesus ouviu. Jesus sabe. Mas Satanás ouviu e vai falar assim, aí, tá vendo o que falou? Tá vendo o que falou? E você ainda quer proteger uma pessoa dessa? Satanás fala com Deus. É uma prova viva, porque lá em Jó, Satanás falou, ele é assim porque você dá tudo para ele. Tira tudo dele, vamos ver se ele vai te adorar. Satanás fez um desafio com Deus. Então, se está na Bíblia, tá para a gente raciocinar e ver que, maldito diabo, ele fala com Deus sobre nós. Mas Deus sabe quem é quem. O Deus vivo dessa terra e do céu. Ele sabe quem ama a Deus. Ele sabe quem fica com Deus. Ele sabe quem adora a Deus. Ele sabe quem faz a vontade de Deus. Deus sabe. Não deixe Satanás reclamar de você. E nem pedir a tua alma. Como pediu a Pedro. Jesus falou, Pedro, Satanás está te cirandando. Está rugindo. Está querendo a tua alma. Mas Pedro foi salvo, Pedro se converteu, Pedro foi batizado com o Espírito Santo e Pedro fez a espetacular maravilha de Deus. Porque Deus diz assim, Jesus falou, vocês podem fazer mais do que eu fiz aqui na terra. Depende da tua fé. Depende de você. Depende do teu esforço. Tem que se esforçar. O teu corpo tem que ter esforço. Eu não gosto de nada de mão beijada. Eu sou uma pessoa... Só Jesus sabe. Mão beijada não. Eu gosto de trabalhar e ganhar um dinheiro honesto. Quando eu estou falando de trabalho profissionais. Agora, para Deus eu trabalho de graça. Agora, eu tenho que buscar. E quando eu me levantar, porque para buscar, busca de joelho. Se dobra para Deus, dobra o teu coração para Deus. Quando você se levantar, aí você fala com Deus. Aí você encara tudo que você tiver que encarar. Essa é a estrutura espiritual que Deus quer dar. Que para mim Ele já deu. E por isso que eu digo que eu sou feliz. Precisa ser milionária? Precisa ser riquíssima? Não. Precisa ser rico de Jesus Cristo. Precisa ser milionária de Jesus Cristo. Precisa ter a unção do Espírito de Deus. Porque Ele diz, se você buscar ao reino dos céus, buscar Ele, o Todo-Poderoso, a demais coisa, aí vem as demais, eu acrescentarei, diz a palavra, diz Jesus. Eu busquei e continuo buscando essa vida, esse autor, essa criação que dá ideias, a ideia que Ele dá, a inteligência que Ele dá, é Ele que deu e você tem que ser grato. Você não precisa ser manipulado por ninguém.
Ninguém precisa te ensinar, ó, tá aqui, faz isso, faz aquilo. Ele vem e fala com você, faz isso. Você. E Alice, Jesus, ele quer pessoas independentes na vida dele. Nós temos que ter independência para Deus. Ser independente para Deus. Não manipulado por ninguém. Como existe muitas, né? Que eu já ouvi falar, já me falaram. Prega essa palavra. Prega essa palavra. É manipulação. A pessoa tem que pregar a palavra que o Espírito de Deus dá para ela. Não chegar numa congregação e falar assim, essa palavra que você vai ter que pregar. O Espírito de Deus, ele é assim. Ele é autoridade. Ele é inspirador. E ele próprio faz a vontade dele. E nós temos que obedecer à vontade dele. Não ser manipulado por ninguém. Entendeu? A pessoa tem que ser usada pelo Espírito Santo. Aí diz a palavra. Aonde está o Espírito, ali tem liberdade. Ele tem liberdade para fazer e falar e fazer tudo que ele quiser. Isso que é bonito. Isso que é bonito. Vamos trabalhar para Jesus, mas vamos trabalhar, saber trabalhar para Jesus. Agradecer a minha rica oportunidade. Eu falo, pela misericórdia de Deus, não quero falar muito, quero falar pouco, ainda vou conseguir gravar pouca coisa. Mas quando eu permito que o Espírito de Deus me use, já falei que a gente tem que permitir, ele usa da maneira que ele quer. Porque nós não temos que deixar guardado o que Deus dá. Ele falou, de graça eu te dei, e de graça você também tem que fazer e dar. Tá vendo como ele é? Ele é assim. Trabalhos maravilhosos que Deus dá. Quem tem fé chega aonde quer. Chega porque Deus faz você chegar. E faz você chegar com classe. Sem passar por cima de ninguém. Sem tirar o tapete de ninguém. Sem manipular o mal de ninguém. Deus é justo, muito justo. E aí, temos que fazer a vontade de Deus, que ele abre porta onde não tem porta, faz tudo. E você, a pessoa que crê em Deus, vai desfrutar, como Abraão, Isaac e Jacó desfrutaram da bênção de Deus. Mas eles teve problemas. Eles teve obstáculo para poder vencer, e venceu. Mas venceu com quem? Venceu com o nome de Deus. Ele venceu em nome de Jesus Cristo. Você tem que vencer. Nós temos que vencer em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Beijo. Tchau.